Fala, prevencionista, tudo bem? Prevencionista, como melhorar a percepção de risco dos trabalhadores? Uma boa questão, não é? Como é que a gente responde isso? Vem que o SOC explica. Melhorar a percepção de risco dos trabalhadores é crucial para manter um ambiente de trabalho relativamente seguro. Como assim relativamente seguro? Relativamente seguro porque 100% seguro não existe. Então toda segurança ela é relativa. Existe um nível de risco aceitável que todo trabalhador e que toda pessoa tem que gerenciar. Por isso que perceber o risco é fundamental para eu entender até onde o risco é aceitável para mim. Um erro que muitos colegas cometem é pensar na percepção de risco como apenas na capacidade do trabalhador de perceber o risco. Isso porque a percepção de risco também está ligada com o ambiente de trabalho. Eu consigo configurar o meu ambiente de trabalho para que seja mais fácil para o trabalhador perceber o risco do ambiente onde ele está. O nosso comportamento é fruto do contexto. Nós somos moldados pelo ambiente onde nós estamos. Por isso que não adianta, quando eu falo em percepção de risco, focar apenas no trabalhador. Eu preciso focar no contexto de trabalho também. Pensando no contexto de trabalho, eu vou dar aqui para vocês algumas dicas para você melhorar esse contexto de trabalho para assim melhorar a percepção de risco do trabalhador. Vamos lá. Primeiro ponto importante é exemplos da liderança. Como diria Kevin Burns, que é um consultor de saúde e segurança americano, ele diz o seguinte: todos os certificadores de segurança, todos os profissionais de segurança do mundo, eles não possuem um impacto em segurança do trabalho que um simples supervisor local possui. E eu concordo com ele em gênero, número e grau. A liderança tem um peso fundamental sobre o trabalhador, porque o trabalhador segue o líder. É por isso que uma liderança verdadeiramente engajada, que dá exemplo, é fundamental para melhorar a percepção de risco do trabalhador. Outro ponto importante, treinamento e conscientização. O trabalhador deve passar por treinamentos frequentemente para ele relembrar os aspectos de segurança. Também deve passar por conscientizações, que nem sempre é treinamento, para que ele se conscientize das estratégias de segurança. E os melhores treinamentos que eu conheço são treinamentos ativos. Infelizmente, na segurança do trabalho, a maioria dos treinamentos são passivos. O trabalhador fica sentado o tempo todo vendo o instrutor falar. Isso normalmente não leva o trabalhador a ter uma reflexão e a ter uma melhor conscientização. Então, o prevencionista invista em andragogia, invista em ter treinamentos que levem o trabalhador a refletir e aí sim a se conscientizar. Envolvimento ativo dos trabalhadores. O trabalhador só apoia aquilo que ele ajuda a criar. Então, as empresas devem influenciar os trabalhadores, incentivar os trabalhadores a participar ativamente das campanhas de segurança, a participar ativamente da criação dos checklists, da criação de permissão de trabalho, da criação de regras, da criação de normas internas. E para isso, em muitos casos, a criação de grupos de discussão é fundamental. Também é importante comunicação clara, estabelecer canais de diálogo abertos para que os trabalhadores possam falar sobre riscos, sobre perigos, sobre possíveis casos de assédio, sem medo de represália. Tem empresa onde o trabalhador sofre um acidente e fica morrendo de medo de contar aquele acidente. Porque quando ele relata o acidente, vem uma pressão enorme para cima dele. E aí a empresa julga como se ele fosse sempre o culpado pelo próprio acidente, como se ele fosse sempre o culpado pela falha de máquina e de processo. Isso não ajuda a empresa a evoluir nas suas ações de segurança. Quando a gente fala de canal de comunicação, gente, por favor, tá? Deixar uma caixinha no refeitório com coleta de feedback é uma espécie de canal de comunicação muito frio. As empresas podem e devem ir além disso. Podem e devem ir além das caixinhas, né? Reunir as equipes de trabalho, fazer as tempestades de ideias para que as pessoas possam pensar juntos, comunicar segurança do trabalho juntos e assim melhorar a consciência de segurança de cada um. Demonstrações práticas, fazer simulados, por exemplo, saída de emergência, fazer simulados de primeiros socorros, mostrar na prática como usar os EPIs,
também ajuda bastante. Contar histórias também ajuda bastante. Muitas vezes o profissional de segurança é muito apegado ao quesito técnico. É o item 1 ponto não sei o que da NR e tal. E às vezes isso não engaja muito. Uma história normalmente engaja muito mais do que uma palestra técnica. Seja especialista em contar histórias, reúna causos. Isso ajuda bastante a você fixar a mensagem de segurança na cabeça do trabalhador. Também é importante demais o direito de recusa. Se tem uma ferramenta que ajuda a empresa a amadurecer a cultura de segurança, é o direito de recusa. É o trabalhador se sentir verdadeiramente livre para relatar sobre os riscos, relatar perigos, levantar a mão e falar, opa, não é seguro, eu não me sinto seguro executando essa atividade. E aí, lógico, né, a empresa vai lá, corrige a situação e ele vai voltar para fazer a atividade dele. Então, dependendo do nível de cultura de segurança da empresa, tem empresas que até estabelecem um guardião do direito de recusa. É alguém que vai divulgar o direito de recusa, é alguém que vai verificar se as pessoas estão utilizando, é alguém que vai mobilizar pessoas para utilizar. Pode fazer muito sentido, dependendo do nível de cultura que a empresa está. E por fim, o cuidado ativo. Todas as empresas que eu conheço que possuem uma cultura de segurança madura, elas possuem um traço em comum, que é, elas investem pesado no cuidado ativo. O que é cuidado ativo? Vamos lá, os 3 pilares do cuidado ativo. Cuidar de si, cuidar do outro e se deixar cuidar. Quando a empresa investe no cuidado ativo, ela investe numa espécie de redundância de segurança. Por quê? Porque a gente sabe, o ser humano vai errar, ele vai falhar, é inerente de ser humano. Ora, se eu sei que eu vou falhar e se eu trabalho junto com um monte de gente, eu posso muito bem educar as equipes para que elas corrijam umas às outras, para que elas ajudem umas às outras, e assim eu aproveito o pensamento coletivo para fortalecer a segurança no individual. Assim, se o colega esquecer um capacete, alguém vai lembrar ele. Assim, se o colega estiver fazendo uma manobra errada numa máquina, alguém vai lembrar ele. Assim, se o trabalhador que estiver fazendo a manutenção preventiva numa máquina estiver esquecido de desligar a rede elétrica ou de trancar a máquina, alguém vai lembrar ele. Investir no cuidado ativo amadurece o trabalhador e coloca ele como protagonista da sua própria segurança. Espero que você tenha gostado de refletir um pouco mais sobre como melhorar a percepção de risco do trabalhador. E se você quiser, a gente pode seguir falando sobre esse assunto agora no campo de comentários. A gente se vê na próxima. Falou!